Olá, sejam bem-vindos à quinta e última parte da nossa segunda aula. Eu quero falar com vocês agora sobre gráficos, tá? Gráficos são uma visão mais sugestiva do que tabelas, tá? Elas têm a mesma função, que é o quê? Apresentar a distribuição de frequência, só que ela vai apresentar de uma forma mais lúdica, vamos dizer. E os gráficos, eles podem ter diversos fins. Eles podem buscar padrões de relações, confirmar ou não certas expectativas que se tenha sobre os dados, descobrir fenômenos, confirmar ou não suposições feitas sobre os procedimentos estatísticos usados, ou apresentar resultados de modo mais rápido e fácil. Toda vez que a gente for construir um gráfico, a gente tem que ficar atento a alguns elementos que não podem faltar, tá? O título do gráfico, igual da tabela, ele precisa responder aquelas 3 perguntinhas. O que, então, qual é a variável, né? O que você está resumindo, onde e quando. Então, tem que responder essas 3 perguntas e o título sempre fica abaixo da nossa figura. E aí, geralmente a gente coloca ali, né, figura e o número da nossa figurinha. Por quê? Essa figura, esse número, ele vai ser chamado no nosso texto. Lembrando que, igual a tabela, o gráfico precisa ser chamado no texto antes de ser inserido, tá? Então, eu preciso usar lá, de acordo com a figura tal, né? E aí, só depois você insere o seu gráfico. O gráfico vai ter uma área, né? A gente vai ter geralmente é uma caixa, né? Onde eu vou representar o meu gráfico. E esse gráfico, se ele necessitar de legenda, eu preciso deixar uma área própria para a legenda, que ela vai esclarecer. A legenda tem função de esclarecer os elementos do nosso gráfico. Eu também tenho que colocar a fonte e, se necessário, colocar notas e chamadas, tá? O mesmo comentário que eu fiz para a tabela, eu vou fazer aqui. Todo gráfico deve ser autoexplicativo. Então, eu falo que, olha lá, quem já foi meu aluno, ou ainda vai escutar essa mesma frase. Todo gráfico, toda tabela, ela precisa... toda pessoa que ler, né, independente do nível de escolaridade da pessoa, ela precisa entender o que o seu gráfico ou a sua tabela tá tentando resumir, qual que é a informação que você está tentando passar. Então, ela precisa ser autoexplicativa, precisa ser clara, ok? Outra informação, nós não temos a necessidade de colocar gráfico e tabela da mesma variável, tá? Aí são informações duplicadas, ou você usa um ou você usa outro, ok? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de gráfico, e eu quero deixar claro aqui que são poucos dos que existem por aí, mas eu vou apresentar os mais clássicos, tá? É claro que tem diversas generalizações desses gráficos que a gente pode fazer, várias alterações que a gente pode estar criando, deixando ele com uma cara um pouco mais moderna, né? Mas isso vai da criatividade de cada um, tá? Então, eu vou apresentar aqui os tipos de gráficos mais clássicos e vou comentar também para quais variáveis eles são melhores, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro gráfico. O primeiro gráfico que eu quero falar com vocês é o gráfico de setores. Ele também é chamado de gráfico de pizza, e ele é um diagrama circular onde os valores de cada categoria representadas são proporcionais às respectivas frequências. Aqui nós temos o gráfico da primeira tabela que nós estudamos na parte 3, na parte 3 da nossa aula. E ela representa as internações por espécie clínica. É uma variável, então, qualitativa nominal. Aqui foi colocado uma cor para cada espécie. Então, nesse tipo de gráfico não tem problema mudar as cores para cada fatia de pizza, mudar a cor.
a frequência, como já dito, então o tamanho de cada setor, o tamanho de cada pizza não é aleatório, não é colocado a esmo. Então ele tem uma proporção em relação ao ângulo, tá? De 360 graus. E eu posso colocar ou os nomes aqui do lado de cada setor e também agregar com a respectiva frequência relativa, ou eu posso criar uma legenda com as cores, explicando aqui, né, qual fatia representa a espécie clínica. É um gráfico utilizado muito para variável qualitativa. No caso da apresentação, ou vocês usam o gráfico ou vocês usam aquela tabela que a gente apresentou na parte 3, tá? Um ou outro. Outro gráfico que a gente vê muito é o gráfico de colunas. Então, elas podem ser tanto horizontais como verticais. A gente chama esse gráfico aqui, quando elas estão horizontais, de gráfico de barras. Quando elas estão na verticais, chamam de colunas, ok? Tanto faz como vocês querem chamar, né? Colunas horizontais, verticais. Eles podem ser usados para variáveis qualitativas ou quantitativa discreta quando a amplitude é pequena. A gente já vai ver um exemplo. Aqui, as cores das barras precisam ser da mesma cor, tá? Não pode mudar. Por quê? Porque eu tô representando uma mesma variável. Eu tô representando aqui a frequência, esse é o mesmo gráfico da mesma variável do gráfico de pizza, tá? Então, eu tô representando a frequência das especialidades. Então, se eu colocar outra cor, quer dizer que eu tô representando uma outra variável, tá? É uma coisa que eu vejo que muita gente erra na hora de estar, né, formatando o gráfico e não pode estar mudando a cor das colunas. Por que a gente utiliza esse tipo de gráfico para variável qualitativa na horizontal? Porque eu consigo colocar o nome das categorias escrito assim, ó, por extenso, bonitinho. Fica bem mais com uma estética mais bonita, ok? Então, o comprimento das barras é referente à frequência. E quando eles estão na vertical, né, só muda a questão dos eixos. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês para a variável quantitativa discreta. Então, eu tenho uma quantidade, uma amplitude total pequena. Eu consigo, então, criar uma barra para cada resposta da minha variável. E aí, eu posso incrementar com uma frequência relativa após cada barra. Esse é o histograma, ele é um gráfico de barras contíguas, tá? Já vou explicar o porquê, com as bases proporcionais aos intervalos de classe. Então, cada barra representa um intervalo de classe da distribuição de frequência. Então, o histograma nada mais é do que a representação gráfica de uma distribuição de frequências em classes. Então, cada barrinha é um intervalo, tá? E a altura da barra é a respectiva frequência. Então, a continuidade, né, tem que se dar por quê? Porque, por exemplo, aqui, o 80 não está incluso nessa barra, mas ele está incluso na próxima barra. Então, eu tenho a questão aqui da continuidade da minha variável. Esse próximo histograma é uma representação, claro que tá faltando as informações, né, aqui, só como ficaria o histograma das idades, né, então a gente pode ver que estão, assim, bem próximos, né, as frequências. Claro que pra gente ter uma visão melhor, a gente teria que pegar de todos os pacientes que foram diagnosticados durante todo esse período, né, um dia só é muito pouco. Esse outro gráfico, que é o gráfico de linhas, ou gráfico de pontos, né? A gente poderia estar só colocando os pontinhos aqui ao invés de dar continuidade com a linha. Eles são normalmente usados para controlar alterações ao longo do tempo e para facilitar a identificação de tendências ou de anomalias, tá? Se
se tem uma memória boa, vocês lembram que a gente viu essa tabela para séries históricas, tá? Então são as mesmas informações e eu até comentei no vídeo que aquelas informações ficariam melhores no formato de gráfico. E realmente aqui você consegue ver o comportamento da sua variável ao longo do tempo, tá? Então o gráfico de linhas é mais utilizado com esse tipo de variáveis. Tá? Então, do nosso último gráfico, que é o box plot ou diagramas em caixa, tá? Eles são convenientes para revelar tendências centrais, dispersão, distribuição dos dados e presença de outliers ou valores extremos, tá? Então ele é interessante quando a gente consegue fazer comparações, tá? Então aqui eu dividi idades com a variável sexo. Então eu fiz um box para mulheres e um box para os homens, então da dispersão das idades deles. E aí a gente consegue ver que as idades das mulheres se apresentaram um pouquinho mais dispersas, né? Igual a gente já calculou a amplitude total e a gente viu que realmente é maior do que a dos homens. E a gente consegue ver também que a distribuição das idades das mulheres estão mais frequentes entre os menores valores do que a dos homens, tá? Pra gente entender um pouquinho melhor, vamos ver aqui o que eu chamo de anatomia do box plot, tá? Então, cada partezinha do box plot tem um significado, tá? Cada parte dele, então, começando aqui do meu menor valor até onde começa a minha caixa, isso equivale a 25% dos meus da minha variável. Então, os 25% das observações estão aqui dentro. Do quartil 1, que é onde começa a minha caixa, até essa linha mais espessa aqui, que representa o meu quartil 2, eu tenho os outros 25%. E da mediana até o final da minha caixa, que é o meu quartil 3, mais 25%. E acima disso, eu tenho os outros 25%, tá? Uma coisa que não é padrão, mas que é muito utilizado, é representar a média por um ponto, tá? Dentro da minha caixa. Então, geralmente, a média também pode ser representada. Aí a gente consegue observar se a distribuição dos dados é simétrica, né? Ou assimétrica, positiva ou negativa, né? Quanto mais próxima aqui. Se ela for bem na linha da mediana, que ela quer dizer que a distribuição dos dados é simétrica. E os outliers, que são também chamados de valores extremos, são observações que não são usuais. E eles são definidos por valores que ficam acima do meu limite superior ou abaixo do meu limite inferior. E eles precisam ser representados. É isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre gráficos. É claro que a gente tem uma infinita possibilidade de criações, de formato de apresentação das nossas variáveis. Aqui eu apresentei para vocês as mais clássicas, mas que se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar, né, na caixa de mensagens ou no fórum do nosso Moodle. A próxima aula nós vamos começar o tópico 3. Eu espero vocês lá. Bom, tchau, tchau.